Fala galera, what's up? Estamos aí para a nossa parte 3 da aula 23, pessoal. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o futuro perfeito. Opa, não é aqui? Aqui, pessoal, nós falaremos um pouquinho agora sobre o futuro perfeito, pessoal. O último tempo verbal para a gente estar finalizando. Então a gente viu todos os tempos verbais, pessoal. A gente começou falando do presente, né? Presente simple present, presente simples. Logo depois a gente já falou do passado, passado simples, né? O simple past. Depois a gente falou do futuro. Conversamos do futuro, logo após do futuro a gente falou do presente perfeito, logo após a gente falou do passado perfeito, e agora a gente vai falar para finalizar o futuro perfeito, e a gente finaliza todos os tempos verbais no inglês. Muito obrigado por acompanhar, pessoal, esse conteúdo. Então vamos ver o futuro perfeito antes de fazermos os exercícios. Mas antes de começarmos também o futuro perfeito, eu queria só mostrar mais uma coisa para vocês aqui na questão do prefixo, né? Do prefixo able, aqui, ó. Então a gente viu na aula passada, né, que o prefixo able, quando a gente coloca ele no final, ele faz o verbo ou alguma palavra, não substantivo, se tornar capaz de. Então aqui, ó, o verbo to eat é o verbo comer. Então eatable, o verbo to eat mais o able no final, então eatable se torna capaz de comer, ou seja, comestível, né? Então, por exemplo, to drink é o verbo beber. Se colocar drinkable, ele é capaz de beber, ou seja, ele é bebível, certo? Ele faz o verbo ficar como avel ou evil, tá? Ou evil, tá bom? Mas eu queria mostrar mais uma coisa para vocês. A gente já viu nas aulas passadas, mas é só para dizer que tem uma relação, né? Deixa eu só levantar isso aqui um pouquinho. Aqui, pessoal, vocês se lembram que eu mostrei para vocês o verbo to be able? To be able. Olha o able aqui, ó. Aquele to be able que é ser capaz. Ser capaz. To be able. Então eu falei, esse to be able aqui, ele é bem semelhante, ele é igual ao modal verb can, né? Os dois significam poder, né? Ser capaz ou poder, né? Poder fazer algo. Então, vamos lá, um exemplo, né? Então, por exemplo, I am. Então, aqui tem que usar o verbo to be, né? Cada to be respectivo à sua pessoa, né? Então, o to be mais o able. Então, ó, I am able to speak English. Então, aqui, eu sou capaz ou eu posso falar inglês, né? I am able ou eu sou capaz de falar inglês. É a mesma coisa que falar I can speak English. É a mesma coisa. Se você quiser falar no passado, I was able to speak English. Então eu podia falar inglês, né? Ou I could, né? O could é o passado do verbo can, speak English. Então a mesma coisa. Então você pode fazer o presente, você pode fazer o passado, só que você só pode fazer o futuro só com o to be able. Você não consegue fazer o futuro com o can. O can você consegue fazer o presente e o passado. Para o futuro você tem que usar o to be able. Então vai ficar assim, ó. Por exemplo, eu serei capaz, eu poderei falar inglês em 2 anos. Então, I will be able to speak English in 2 years. Entendeu? Então, I will be able. Então, você não pode falar I will can. Então, I will can é errado, tá, pessoal? Então, I will be able to... Aí você fala, to speak English. I will be able to go to the United States. Eu serei capaz, eu poderei ir para os Estados Unidos. Entendeu? Então, para fazer o futuro é be able. E ele é igual ao can no presente, ou você pode fazer também no passado, né? Usando sempre o verbo to be, tanto no presente, no passado e aqui no futuro. Só que o que eu queria mostrar para vocês é que existe o to be able. O able não é ser capaz, poder, ele faz a mesma coisa com o verbo. Ó. To imagine. To imagine, se eu colocar imaginable, se eu colocar o able no final, fica ser capaz de pensar. Então, ou seja, imaginável, né? To break aqui, ó. O verbo to break é quebrar, né? Então, breakable é ser capaz de quebrar, ou seja, quebrável. Perfeito, pessoal. Só queria mostrar para ele que o verbo to be able, a gente já tinha até visto ele já. Então, ele está voltando aqui para estar mostrando para a gente aí como que funciona. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o Future Perfect, pessoal. Logo após isso, a gente faz os exercícios para a gente estar finalizando essa aula 23, a penúltima aula desse material que a gente está usando. Tá bom? Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho do Future Perfect, o último tempo verbal que a gente vai estudar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui de novo a linha do tempo para a gente só relembrar o que a gente viu, né?
que vai ser importante isso. O que acontece? Aqui é o presente, né? Vamos pensar aqui, aqui é o presente, então, ou seja, as coisas que acontecem no momento, que acontece agora. Então, eu estudo, eu vou agora, por exemplo, eu vou neste momento, né? Eu faço. Então, tudo que acontece nesse momento. A gente viu o presente, nós vimos o passado, né? Past, coisas que já aconteceram e ficaram lá atrás. Ontem, há 10 anos atrás, mês passado, ano passado. Então, tudo que aconteceu. A gente viu também o futuro. Coisas que ainda vão acontecer. Ainda vão acontecer, certo? Perfeito. Esses aqui são os mais simples, né? Presente, acontece agora. Passado já aconteceu, ficou lá atrás. E o futuro, que é que ainda vai acontecer. Aí a gente aprendeu agora os perfeitos, né? O primeiro perfeito que a gente viu, né? O primeiro tempo perfeito foi o presente perfeito, o present perfect, que é o mais difícil. O presente perfeito é o mais difícil de todos. O que é? Porque ele cria uma relação entre o passado e o presente aqui, ó. Ele cria uma relação. Então, é um tempo verbal que não existe no português. Por isso que é muito difícil de entender. É um tempo verbal que você tem que ver como que é utilizado, tá bom? Então, a gente viu o presente perfeito, né? Então, coisas que aconteceram no passado e tem relação com o presente. E a gente viu também o passado perfeito. O passado perfeito, ele está justamente aqui, ó. Pensa que o passado perfeito aqui é o presente, né? Presente aqui, ó, agora. O passado perfeito, ele vem antes do passado. Então, por exemplo, aqui é o presente, uma coisa aconteceu no passado, só que eu quero dizer uma linha temporal. O que aconteceu primeiro, né? Então, o passado perfeito ele é justamente para isso, para dizer a ordem das coisas. No passado perfeito, ele é isso aqui, ó. Ele vem antes do passado, certo? Agora a gente vai ver o futuro perfeito. O que é o futuro perfeito? O futuro perfeito, vamos ler aqui. O futuro perfeito é um tempo verbal que existe no português. Então, isso já dá a dica que vai ser fácil de entender, porque a gente entende isso. Ele é utilizado para expressar uma situação que ocorrerá no futuro. Então, ó, uma situação que vai acontecer aqui no futuro, antes, esse é o mais importante, antes de uma outra situação no futuro acontecer. Como assim? Então, por exemplo, vamos pensar no futuro perfeito, vai acontecer duas situações no futuro, igual o passado perfeito. Não tem duas situações acontecendo no passado? O passado perfeito, ele diz, ele é antes do passado, ele vem aqui, ó. O futuro perfeito ele é justamente isso, só que no futuro. Ele vai indicar uma situação que vai vir antes de uma outra situação no futuro. Então, vamos pensar que o futuro perfeito está aqui. Então, ele vai indicar que isso vai acontecer antes disto acontecer. Tá bom? Então, ele está por aqui, ó. Tá bom? Então, vamos ver umas frases aqui. Eu escrevi umas frases até em português, porque como existe no português, fica bem mais fácil. Vocês vão entender pela frase. Ó, olha essa frase. Quando você chegar aqui, ó, quando você chegar aqui onde eu estou, eu terei ido à praia. Então, ó, quando você chegar aqui, eu terei ido à praia. Ou seja, já fui quando você chegar aqui. Primeiro, eu terei ido à praia. Primeiro, eu vou para a praia. Depois, você chega. Então, ó, quando você chegar aqui, no local que a gente está combinando, eu terei ido. Então, essas duas situações ainda não aconteceram. São situações do futuro, tá? Então, vamos pensar, vamos pensar que vai ser daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias. Hoje, então daqui a 2 dias. Então, a pessoa fala para a pessoa, quando você chegar aqui, na minha casa, eu terei ido para a praia. Então, já vou ter ido para a praia quando ela chegar, entendeu? Então, o futuro perfeito é isso. Ele indica uma situação que vai acontecer no futuro antes de uma outra situação no futuro acontecer. Detalhe, pessoal, é que assim, o futuro perfeito ele usa o conjunto de futuro, perfeito e presente. Tá? Então, não é, por exemplo, por mais que ele vai indicar uma situação que vai acontecer antes de um futuro, não vai ser o conjunto de, por exemplo, futuro perfeito e futuro. Não, é futuro perfeito e presente. Tá? Igual aqui no passado perfeito, né? Que a gente usa o passado perfeito e o passado. Né? Um referencia o outro, é para dar essa referência para a gente, eles andam juntos. No futuro perfeito, o que vai andar junto é o futuro perfeito e o presente simples. Tá? Então, ó, eu terei ido, aqui já é a estrutura do futuro perfeito, à praia, quando você chegar, ó, chegar está no presente, ó, chegar, forma original do verbo to get, né, o verbo to arrive, quando você chegar, tá bom? Vamos ver outra aqui, ó. Eu estarei esperando você no parque, ó, eu estarei esperando você no parque, futuro perfeito, então vai acontecer antes, eu estarei esperando você no parque, na hora, ó, um gatilho aqui, ó, na hora que você sair de casa. Então, quando ele sair de casa, eu já estarei esperando na pessoa no parque. Então, primeiro eu espero no parque, depois a pessoa sai.
Perfeito? Vamos lá, antes de a gente ver as frases em inglês, vamos ver a construção. Como funciona a construção do futuro perfeito em inglês? Muito simples, pessoal. A gente vai usar o modal verb, o will, né, o modal verb do futuro, e vai usar o have, tá? Então, você lembra que no passado a gente usava o had, e no presente perfeito, desculpa, a gente só usa o have. Agora, no futuro perfeito, a gente vai usar o will have. Esse will have vai ter sentido de terei, terá, terão, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver com as pessoas. Sempre vai ser will have para todos, pessoal. I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you all will have, they will have. Entendeu, pessoal? Sempre vai ser will have, tá? Will have, will have, will have. Não vai mudar para nenhuma pessoa, tá bom? Vamos ver outra coisa assim, as contrações. Como que são feitas a contração? Simplesmente você vai contrair o will com aqui, ó, com o subject, né, com o sujeito da oração, né, com o pronome. Aqui, ó. I will, I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. They will have, they'll. Perfeito, pessoal? Então só vai contrair o will. E o have continua, tá bom? Agora vamos ver aqui como usar, né, pessoal? Como usar é bem simples. Sempre, 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 sempre com os perfeitos, pessoal, você vai utilizar o particípio, ou seja, a terceira forma dos verbos. A gente aprendeu sobre isso nas últimas aulas. Será utilizada a terceira forma dos verbos para usar o futuro perfeito. Então, com o verbo to eat, a gente sabe que ele é irregular, que é to eat, ate, eaten. Então, a gente vai usar o eaten. Então, vai ficar I will have eaten. I will have eaten. Então, já vou até traduzir aqui. Eu normalmente não traduzia, né, nas últimas, mas como esse aqui é bem simples, é bem mais simples, então eu terei comido. I will have eaten. Eu terei comido. Verbo to speak, a gente sabe que é to speak, spoke, e o participio é spoken. Então, he will have spoken. Então, ele terá falado. To need, como é o verbo regular, passado é needed, participio também é needed. Então, será she will have needed. Então, ela terá necessitado, ela terá precisado. Próximo aqui, to want, regular também, wanted, wanted. It will have wanted. Isso terá querido, isto, entendeu? É isso terá querido, alguma coisa, um objeto, um animal. Um objeto não, né? Um animal. Próximo, to work, worked, worked. Regular também, igual. You guys will have worked. Então, vocês vão ter trabalhado. To sleep, slept, slept. É igual, né? O particípio do passado. Ele é irregular, mas é igual, né? Tanto o passado quanto o particípio. Então, I will have left. I will have slept. Então, eu terei dormido. E o verbo to be, que é to be, I am, are, is, né? O verbo to be na forma original. No passado é was, were. E o particípio é sempre been, tá bom? Então, he will have been. He will have been. Ele terá estado, ou ele terá sido, tá bom? Outra coisa que a gente vai ver agora é a negação, né? Para fazer a negação, a gente pode usar will not have, é a forma original, will not have, ou pode usar também won't, né? Vai contrair o will mais o not, que a gente já aprendeu, won't have, tá? Então, vamos ver uns exemplos, ó. I will not have liked, então, eu não terei gostado, ou I won't have liked, é bem mais fácil pronunciar, eu não terei gostado. You will not have seen, você não vai ter visto, ou você não terá visto, ou you won't have seen, você não terá visto, mesma coisa. They will not have been, eles não terão estado, não terão sido, they won't have been. Perfeito, pessoal? Bem simples, will not have ou won't have, tá bom? Agora, para fazer perguntas, como sempre, né, no inglês, como temos aprendido no inglês, o auxiliar vai para a frente do pronome, ou seja, o will, ele vai para frente, ó. Will you have visited Brazil? Você terá visitado o Brasil? Ou, se for negação, joga o won't para frente, né? Won't you have visited Brazil? Você não terá visitado o Brasil? Will she have gone to the mall? Ela terá ido ao shopping? Won't she have gone to the mall? Ela não terá ido ao shopping? Will he have worked yet? Ele já terá trabalhado? Won't he have worked yet? Ele não terá trabalhado? Perfeito? Só jogar o will. Aí o have vem depois, ou won't, e o have também vem depois, né? Depois do pronome aqui, ó, do subject, tá bom? Agora a gente vai ver quando usar, de fato. Quando usar, bem simples, a gente já viu a primeira situação, né? Dizer situações no futuro, né? Coisas no futuro,
que terão acontecido antes. Esse que é o detalhe, tá, pessoal? Que terão acontecido antes de outra situação que vai... Outra situação... Opa, tá faltando o que aqui? Ó? Que vai acontecer no futuro. Então vamos lá, vamos ver as frases para ficar mais fácil. Ó. Aqui, pessoal, já vou deixar até os gatilhos todos como que é? Em negrito e grifado para ficar bem simples, ó, porque eles sempre vão ser usados, na maioria das vezes, né? Ó, when you arrive here, I will have gone to the beach already. When you arrive here, I will have gone to the beach already. Então aqui, ó, quando você chegar aqui, repare, primeiro são duas construções, futuro perfeito e o simple present, tem que usar o presente, tá? Então, ó, quando você chegar aqui, eu terei ido à praia já. Eu já terei ido à praia. Então, aqui, ó, dois gatilhos. O when, que é para indicar esse tempo, né? E o already, já, né? Para indicar que alguma coisa já vai ter acontecido no futuro. Ó, when you arrive here, I will have gone to the beach already. Tá bom? Perfeito, pessoal? Então, primeiro, ele vai para a praia. É aquela frase do começo lá em português que a gente fez, né? Então, primeiro ele vai para a praia. Depois a pessoa chega. Próxima. He will have left before she gets to the mall. He will have left before she gets to the mall. Então, ó, ele terá saído aqui ó, antes, ó, outro gatilho, antes que ela chegue no shopping. Ele terá saído antes que ela chegue no shopping. Então, primeiro ele vai sair, depois ela vai chegar no shopping. Então, aqui está o before, né? Esse before já está indicando o que vai acontecer antes, né? Mas a gente já sabe que o futuro perfeito, ele acontece primeiro, tá bom? Que tem, nesse caso não tem um before, mas a gente já sabe, porque a gente sabe a estrutura do futuro perfeito. Lembrando, pessoal, que é sempre futuro perfeito e presente, ó. Tanto que aqui, ó, he will have left, então ele terá saído before she gets, ó. She gets. Lembra do S para os verbos, não, para os verbos não, desculpa, para os pronomes he, she, it, a gente viu isso lá no começo, na aula 3 lá. Então, isso aqui não é segredo mais. Então, when she gets. Então, não pode esquecer, para o he, she, it, tem que ter o S, porque vai ser presente, tá? Próximo aqui, ó. She needs to do a lot of lessons. She won't have finished her homework by the time you want to go out with her. Então, ó, she needs to do a lot of lessons. She won't have finished her homework by the time you want to go out with her. Então, vamos lá. Vamos traduzir isso aqui, né? Então, ela precisa fazer muitas lições. Ela não terá terminado a lição de casa dela. Aqui o by the time é até a hora, até o tempo, ou até o momento que você quer, ou que você quiser, sair com ela. Então, ela tem muitas lições. Então, o horário que ele falou para ela, para a mãe, provavelmente, ou para o pai, ele viu que ela não vai ter tempo de terminar na hora que ele quer sair com ela, tá bom? Então, aqui, ó, she won't have finished. Ela não terá terminado. Perfeito? Primeiro, ela não vai ter terminado, ela vai estar lá fazendo, né? Aí, na hora, até a hora que ele quiser ir, tá bom? Próximo aqui, ó. They will not have received the mail by then. They will not have received the email by then. Então, eles não terão recebido a carta, né, o correios, até então, até o tempo, ou até o momento, tá bom? Então, até o momento que a pessoa falou alguma coisa, precisar de alguma coisa, eles ainda não vão ter recebido. They will have not received. Entendeu, pessoal? They will not have received. They will not have received. Tá bom? Próximo aqui, ó. Então, aqui, ó, by then. Isso aqui é tudo gatilho, tá, gente? By then, que é até então, até o momento. Isso aqui é até a hora, também até o momento, by the time. Tá bom? Tudo isso aí é bom prestar atenção nesses gatilhos que ele indica. Qual o tempo, fica mais fácil, ó. Isso aqui é bem simples, né? Já tem um before. Ó. Before they arrive, we will have cleaned up the whole house. Before they arrive, we will have cleaned up the whole house. Então, antes deles chegarem, nós teremos limpado toda a casa, né? Então, antes deles chegarem, né? Quando eles chegarem, a casa já vai estar toda limpa, tá bom? Próximo aqui. I will have saved $2,000 by the end of June. I will have saved $2,000 by the end of June. Então, eu terei guardado $2.000 até o final de junho,
Entendeu, pessoal? Então, ele terá guardado até quando? Até o final de junho. Tá bom, pessoal? Esse é o futuro perfeito. Outra situação aqui, ó. Ações que ainda estarão ocorrendo. Então, aqui a gente viu situações que já aconteceram antes, que vão acontecer, na verdade vão, né? Que já aconteceu, não. Que vão acontecer antes de uma outra situação do futuro acontecer. Agora a gente vai ver situações de que algo já está acontecendo, já está em período de progresso, enquanto outra vai acontecer, tá? Então, aqui, ó, ações que ainda estarão ocorrendo, então ainda vão estar acontecendo no futuro, quando uma outra ação no futuro acontecer, tá bom? Então, vamos ver as frases, ó. I will have been waiting, então a gente tem que usar o been agora, tá, pessoal? I will have been waiting for you at the park by the time you leave your house. I will have been waiting for you at the park by the time you leave your house. Então, aqui, ó, eu estarei esperando por você no parque na hora, no momento que você sair da sua casa. Então, a hora que a pessoa sair de casa, a outra já vai estar lá esperando. É um progresso, entendeu? Ela vai estar lá, vai ficar naquele momento esperando. Tá bom? Uma coisa que ainda está acontecendo. Isso aqui é chamado de Future Perfect Continuous. Tá? Então, tem presente perfeito continuous, né? Present perfect continuous, passado perfeito continuous e futuro perfeito continuous, que é isso que a gente está falando, que está acontecendo. Lá no final desse material aqui, vai ter uma comparação entre cada um, né? Do present perfect continuous, future perfect continuous e passado perfeito continuous, past perfect continuous. Tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. She will have been working there for 5 years in September. Então, she will have been working there for 5 years in September. Então, ela vai estar trabalhando no local por 5 anos em setembro. Tá bom? Em setembro, então, ela vai estar trabalhando por 5 anos. Não chegou setembro, né? Quando chegar setembro, ela vai estar trabalhando por 5 anos. Tá? Próximo aqui, ó. He won't have been studying for 4 months by March, but for 3 months. Então, he won't have been studying for 4 months by March, but for 3 months. Então, ele não vai estar estudando por 4 meses até março, né? Mas por 3 meses. Tá? Então, a pessoa errou, né? Não é por 4 meses que ele vai estar estudando. Ele não estará estudando por 4 meses até março, mas sim, né? But 3 months, 3 meses, tá bom? Então, o que acontece? Isso aqui, ele errou, né? Não vai estar estudando por 4 meses, só por 3. Próximo aqui, ó. They will have been going to that church for a year by December. Então, they will have been going to that church for a year by December. Então, até dezembro, desculpa, eles estarão indo para aquela igreja por 1 ano. Tá bom, pessoal? Então, a gente vê que todos esses casos a gente tem que usar o will have ou won't have e o been, e tem que usar o verbo no ing, tá? Porque é estudando, indo, trabalhando, é uma coisa que está acontecendo, tá? Continua acontecendo. Aqui, ó. We won't have been waiting for more than an hour when the train arrives. We won't have been waiting for more than an hour when the train arrives. Então, nós não estaremos esperando mais do que 1 hora quando o trem chegar, tá? Então, quando o trem chegar, eles não vão ficar esperando mais do que 1 hora, tá bom? Não vamos estar esperando mais do que 1 hora, tá bom? Quando o trem chegar. Perfeito, pessoal? Próximo aqui, ó. Jessica will be tired when she gets home, because she will have been working out all day long. Jessica will be tired when she gets home, because she will have been working out all day long. Então, aqui, essa aqui é legal, pessoal. Tá usando o futuro simples, will be, aqui, ó. Futuro simples, aí tá usando agora a estrutura do futuro perfeito. Então, qual é a ordem dessa sentença? Qual é a ordem? Primeira coisa que acontece aqui, ela vai estar... Aqui, ó, to work out, pessoal, um phrasal verb significa malhando, tá malhando, fazendo exercício. Então, ela vai estar fazendo exercícios o dia todo. Esse aqui é o que vai acontecer primeiro. Depois, ela vai chegar em casa. Depois, ela vai ficar cansada. Depois, ela vai estar cansada. Assim que ela chegar em casa, ela vai ficar cansada. Então, o que acontece? O futuro simples, ele sempre indica uma coisa que vai acontecer depois do presente. Tá bom? Então, por exemplo, ó. Vamos... Esquece essa parte aqui, ó, dessa aqui do futuro. Pensa só assim, ó. She will have been working out all day long when she gets home. Então, ela vai
estar, ela vai ter, né, vai estar, né, malhando o dia todo quando ela chegar em casa. Então, quando ela chegar em casa, ela vai ter malhado, vai estar malhando o dia todo, né? Malhou o dia inteiro quando ela chegar em casa, tá? Aí o que acontece? Agora a gente vai incluir essa parte aqui, ó. She will be tired when she gets home. Ó, she will be tired when she gets home. Então, ela vai estar cansada quando? Quando ela chegar em casa. Então, quando ela chegar em casa, ela vai estar cansada. Por quê? Porque ela vai malhar, vai ter malhado o dia inteiro. Perfeito, pessoal? Então, aqui, ó, é bem legal porque a gente tem as três sentenças. Mas é sempre assim, o futuro perfeito, ele vem primeiro. É a situação no futuro que vem primeiro, tá bom? E tem que lembrar que o par é sempre o futuro perfeito e o presente, tá bom? Aí, se tiver um outro futuro, esse futuro ele vai vir depois dessa situação que aconteceu no presente, tá bom? Vamos aqui, ó, próximo. I will have been more stressed once we start paying more taxes. I will have been more stressed once we start paying more taxes. Então, ó, eu estarei mais, eu estarei ficado mais estressado uma vez que nós comecemos a pagar mais impostos. Então, no momento que eles começarem, uma vez que eles começarem a pagar mais impostos, a pessoa que está falando, né, ele vai ficar mais estressado. Tá bom, pessoal? Então, essa estrutura é um pouquinho complicado assim de entender, mas é só entender que a gente tem duas situações no futuro, duas situações que vai acontecer. O futuro perfeito, ele vem primeiro, tá? Isso existe no português, então ele vem primeiro. Tá bom, pessoal? Bem simples. É só praticar, ver bastante sentença, ter que usar sentenças, né? Tentar fazer sentenças no futuro quando estiver conversando, mas é bem uso mesmo, pessoal. Aqui, ó. Palavras comuns, né? Opa, no past perfect não, tá? Aqui eu vou trocar no future. Então, palavras comuns no future perfect. Então, como a gente viu, before, antes, once, uma vez, by the time, até o momento, até quando, when, quando, already, já, by then, até o momento, até então, e by, ou by que é até, né? Ou in, no que? Na hora, no mês, no ano que a gente viu, né? Por exemplo, by January, até janeiro, in January. Então, em janeiro já vai ter completado tantos anos, entendeu? Aquelas frases que a gente viu lá em cima. Então, aqui algumas palavras gatilhos, né, pessoal? Outra coisa importante aqui, ó, só vou destacar, é que o futuro perfeito ele possui duas estruturas. Aquilo que a gente falou, né? A parte do verbo no particípio, que ocorrerá primeiro no futuro, então é aquela situação, a situação que vai acontecer primeiro no futuro, né? Que é o que a gente vai usar, né? O will have ou won't have. E o uso do verbo no presente. Então, a gente sempre viu que tem uma estrutura, né, pessoal? Primeiro vai vir... Quando for o futuro continuous, né, normalmente ele vai indicar um período de tempo, então não vai ter. Mas olha nessa situação aqui, ó, na primeira aqui, ó. When you arrive here, quando você chegar, I will have gone to the beach already. Eu já terei ido à praia. Então, quando você chegar, eu já terei ido. Então, aqui, ó, futuro perfeito vai acontecer primeiro, depois vai vir um presente, tá? Perfeito? É sempre assim, tá bom? Essa estrutura. E aqui, ó. Agora a gente vai ver a diferença, né, do Present Perfect Continuous, o Past Perfect Continuous e o Future Perfect Continuous, né? O que tem de diferente neles? Então, vamos lá. Presente perfeito contínuo, o nome já diz, presente. Então, no presente perfeito contínuo, as coisas estão acontecendo até o momento. Elas continuam acontecendo. Olha essa frase, ó. I have been studying at Harvard for 2 years. I have been working. Então, eu posso traduzir como eu estou estudando em Harvard por 2 anos e eu ainda estou estudando lá. Esse é o presente perfeito contínuo. Então, ó, I have been. Ó, você lembra que a gente tem que usar o been por continuous? I have been studying. E aqui tem que ser usado o ing, né, o gerúndio. I have been studying. Eu estou estudando. Então, até hoje eu estudo. Agora, vamos para o passado perfeito contínuo. Ó. I had been studying at Harvard for 2 years when I had to stop studying. Então, lembra o passado perfeito? É uma coisa que aconteceu antes do passado. Então, ó, eu estava estudando em Harvard por 2 anos quando eu tive, ó, passado perfeito, passado simples, conjuntinho, né? Quando eu tive que parar de estudar. When I had to stop studying. Quando eu tive que parar de estudar. Então, perfeito? Eu continuo até hoje. Estou estudando, estou trabalhando. Esse aqui, eu tive que parar quando ou no momento que uma outra coisa aconteceu. Tá bom? Eu parei, tá?
Então eu parei de estudar. Primeiro acontece primeiro o passado perfeito, tá? Primeiro acontece isso. Parei de estudar. I had been working, eu estava estudando por 2 anos, aí quando eu parei de estudar, depois eu paro de estudar, né? Perfeito? E no futuro, futuro perfeito, o que acontece? São coisas que ainda estarão acontecendo no futuro em um período de tempo. Então, por exemplo, a gente está em 2020, vamos pensar que eu estou em Harvard, estou estudando em Harvard. Então, eu vou falar assim, ó, I will have been studying at Harvard for 2 years in, ou seja, ó, no ano que ainda vai chegar, in 2022. Então, em 2022, eu vou estar estudando por 2 anos. Eu ainda não estou. Vamos pensar que eu comecei agora, em 2020. Então, em 2022, I will have been studying. Eu estarei estudando por 2 anos, tá? Então, um indica uma coisa que começou no passado, até hoje continua. Uma falou uma coisa que começou, que estava acontecendo no passado, mas teve que parar. Teve que acontecer algum evento, né? Aconteceu antes de um evento no passado. E a outra vai ainda acontecer em um evento num período de tempo que for definido. Tá bom, pessoal? Então, esse é o futuro perfeito. Então, aqui a gente viu todos os tempos verbais. Aqui, ó, até um parabéns. Parabéns todos os tempos verbais em inglês estudados. Então, a gente estudou todos os tempos verbais. Agora é prática, pessoal. Usar bastante, conversar. Mas vocês já são capazes. Já vou deixar todo esse material para estudo na pasta, como sempre. E é continuar estudando para estar sempre aprendendo, tá? Mas o futuro perfeito, ele é bem... O futuro perfeito e o passado perfeito, eles são bem mais simples, né? Inclusive do que o presente perfeito, que é um tempo que não existe. E a gente tem que ficar usando no inglês. Mas com estudos e muito esforço, a gente consegue utilizar de uma forma bem assertiva e conversar naturalmente. Então, somente a prática leva à melhoria, né? Somente a prática. Praticando, praticando, a gente consegue estudar e aprender cada vez mais. Eu vou deixar para a próxima parte, tá? Vou deixar então para a parte 4, os exercícios, para não ficar tão longa assim a aula, tá bom? Então, I'll see you guys in the next class.